Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por já estar aí do outro lado nos acompanhando. Eu fico muito feliz com você que acessou o canal Minuto Missionário, você que chegou até aqui, foi notificado, apareceu aí nas suas alertas, não é? Lembrando que todos os dias, 6 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Nós estamos estudando a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo, observando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Se você, por alguma razão, chegou até aqui e não é inscrito no canal, eu peço a você que faça a sua inscrição. Ao sair daqui, deixe o seu joinha, faça um comentário, interaja conosco. E o que eu peço sempre a todos é compartilhem o vídeo, sabe? Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos. Dessa forma, nós podemos levar essa mensagem a mais pessoas. E você nos ajuda a compartilhar a palavra. E agora eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando o capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Nós começamos um bloco de estudos falando sobre o Senhor Jesus, falando da sua humilhação e da exaltação. E esse bloco vai dos versículos 6 ao versículo 11 do capítulo 2. Estamos pensando agora sobre a humilhação de Cristo. Versículo 6 até o versículo 8, Paulo aborda a questão da humilhação do Senhor Jesus. Nós estamos observando o versículo 6 e 7 de uma forma mais específica, que nos diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 6, Paulo vai falando sobre esse fato tão interessante, falando sobre o Senhor Jesus ter se esvaziado, não é? Ele subsistia em forma de Deus e depois vem falando, não é? Que ele se deu. E eu quero pensar agora com você o fato de Paulo usar essa expressão, ele se esvaziou. O Filho de Deus deixou o céu, deixou a glória, deixou o seu trono e se fez carne, se fez homem, se encarnou. Aquele que no seu estado, ele era seu estado pré-encarnado, não é? Ele é igual a Deus. É a mesma pessoa que se esvaziou. O verbo grego que Paulo usa aqui, o verbo kenos, significa se esvaziou, tem um significado literal de tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar fora até que não fique nada. E Paulo usa essa palavra aqui mais gráfica para deixar muito claro, muito assim, patente, o sacrifício da encarnação que o Senhor Jesus fez por amor a nós. Então, do que Cristo se esvaziou? Certamente não foi da existência na forma de Deus, porque isso seria impossível, não é? Ele continuou sendo o Filho de Deus. Indubitavelmente, Cristo, ele renunciou o seu ambiente de glória. Ele pôs de lado a sua majestade. João 17,5 fala sobre isso. Mas ele permaneceu Deus. Ele jamais deixou de possuir a natureza divina. Mesmo no seu estado de humilhação, ele jamais se despojou da sua natureza divina. F.F. Bruce, comentando esse fato, diz que em vez de explorar a sua igualdade com Deus e dela auferir vantagens, Jesus despojou a si próprio, não de sua natureza divina, visto que isso seria impossível, mas das glórias e das prerrogativas divinas. Quando a gente pensa sobre isso, nós não estamos falando que ele trocou a sua natureza ou forma divina pela natureza ou forma, como eu posso dizer, de um escravo. Não,
ele demonstrou a natureza ou forma de Deus na natureza ou forma de um escravo, servindo. A gente lembra lá no cenáculo, onde o Senhor Jesus exemplifica e demonstra isso de uma forma assim magnífica, naquela ocasião em que ele pega a bacia, cinge uma toalha e vai lavando os pés dos discípulos. E ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, porque eu sou isso. E o Senhor Jesus fala: olha, lavai os pés também uns dos outros. Vale a pena, ao estudar isso aqui, sempre relembrar o porquê que Paulo está abordando esse aspecto. Paulo, como nós dissemos, ele vai no mais profundo da teologia para buscar uma aplicação prática para os crentes de Filipos. Ele estava falando sobre a humildade para gerar a unidade da igreja de Filipos. Então ele traz esse exemplo do Senhor Jesus, abrindo mão, como nós falamos, se esvaziando, para poder falar no coração dos crentes em Filipos, trazendo o Senhor Jesus como nosso supremo exemplo. William Hendrickson, ele comentando isso aqui, ele diz que, falando dessa gloriosa verdade aqui, ele faz uma inferência de que Cristo se esvaziou da sua existência na forma de igualdade de Deus. E ele traz alguns pontos que eu quero deixar com você no nosso estudo aqui. Primeiro, ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Enquanto o Senhor Jesus permanecia no céu, nenhuma carga de culpa sobre ele existia. Mas quando ele encarna como homem, ele que não conheceu o pecado, diz a Bíblia, ele se fez pecado por nós. João 1,29, 2 Coríntios 5:1. Ele que era bendito eternamente, ele se fez maldição por nós. Gálatas 3:13. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. 1 Pedro 2, versículo 24. O Senhor Jesus renuncia às suas riquezas. O apóstolo Paulo diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, porque pela sua pobreza para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele renunciou tudo, até mesmo a sua própria vida, de João 10:10. Tão pobre ele era, que tomou emprestado um lugar para nascer, uma casa para pernoitar, um barco onde pregar, um animal para cavalgar, uma sala para reunião e um túmulo para ser sepultado. Ele se fez, ele tomou tudo por amor a cada um de nós. Ele renunciou à sua glória celestial. Ele tinha glória com o Pai antes do mundo existir. No entanto, voluntariamente, ele deixa a companhia dos anjos e veio para ser perseguido e ser cuspido pelos homens. O Senhor Jesus abre mão de tudo isso. Ele renuncia o seu livre exercício da sua autoridade e voluntariamente se submete ao Pai. João 5:30, eu não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Bruce Barton, comentando esse texto, ele diz que Jesus não era parte homem e parte Deus. Ele era completamente homem e completamente Deus divino. Antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas só podiam conhecer Deus parcialmente. Depois puderam compreendê-lo completamente, ou seja, plenamente, entender quem Ele é de verdade, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por que isso? Porque Ele se tornou visível e tangível. Cristo é a perfeita expressão de Deus em forma humana. Ele é a exegese de Deus. Isso Bruce Barton comenta. Nele habita nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus como homem, ele continuava sendo plenamente Deus. Ele não deixou de ser plenamente Deus para tornar-se humano, embora, eu termino aqui, ele abdicasse da sua glória e dos seus direitos. Nós possamos ter em mente o que Cristo fez por nós e buscando compreender o contexto que isso foi escrito, que através disso, que através desse exemplo de abrir mão, de se humilhar por amor, nós possamos continuar batalhando pela unidade na igreja,
tendo Cristo como nosso maior exemplo. Afinal de contas, esse texto foi escrito para nos trazer em mente a necessidade da unidade dentro da igreja, a partir do exemplo de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.